Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nazismo ou comunismo? O que é o pior de tudo isso, hein? Difícil dizer, né? Mas vamos trabalhar um pouquinho sobre essa reflexão aqui importante para nós. Então, se você está no YouTube, ó, dá um like se você gostar desse vídeo. Pode se inscrever também nesse canal para que essa reflexão, outras reflexões como essa cheguem até você, tá bom, pessoal? Tá, nazismo ou comunismo? Qual dos dois é o pior, vamos dizer assim, né? São duas ideologias de morte que avançaram no nosso mundo e de certa forma estão presentes até hoje no nosso mundo. Aconteceu agora no Brasil uma polêmica em torno de um vídeo de um secretário da Cultura, que já não é mais secretário, sendo acusado de nazismo, e aí tem toda uma briga dizendo entre os nazistas, entre a ideologia nazista e o comunismo. O que é o pior de tudo isso, né? Vou passar brevemente aqui um pouco do nazismo, um pouco do comunismo, e nós chegarmos numa conclusão, claro, objetivando a nossa fé, nosso crescimento espiritual, e estarmos atentos àquilo que acontece à nossa volta. O nazismo, você sabe, foi uma ideologia levada à frente por Hitler. Não que Hitler seja exatamente o criador. As ideias nazistas de Hitler, elas já estavam presentes antes dele. Mas claro, ele foi assim um homem, um homem demônio que levou adiante de uma forma assim terrível todas essas ideias, né? O que caracteriza a ideia nazista é principalmente o racismo. É a ideia de que uma raça, no caso a raça alemã, né, a teutomania. Teutomania é o termo aqui para isso. A raça alemã como uma raça especial, superior a todas as outras, e portanto a destruição das demais, a purificação da raça alemã, a ideia de Hitler. Hitler que nem era alemão exatamente, né? Ele era austríaco, em questão de pátria que nós estamos falando, né? Mas, claro, de origem de língua alemã e uma cultura alemã também. O racismo é o principal, o ódio, um ódio extremo, né? Um ódio pelos judeus, um ódio pelos ciganos, um ódio pelos homossexuais, enfim, um ódio de destruição de todos aqueles que não compactuavam, que não estavam inseridos ali no seu grupo, que ele queria como o grupo perfeito, né? Ele foi um revolucionário, as ideias são ideias revolucionárias, as ideias nazistas. Por quê? Que é revolucionário, que significa aqui mudar tudo do que vinha sendo a cultura de um país, a vivência de um povo, e transformar em algo novo. Isso é a revolução. E qual que era aqui a ideia? Era retirar a Alemanha do cristianismo, da fé cristã, e levar a Alemanha de volta ao paganismo. Aqui eu já entro num outro ponto, na questão da religião. O nazismo, ele é pagão. Ele não é ateu, ele é pagão. A ideia é voltar aos deuses antigos, antes da cristianização da Alemanha, antes da conversão da Alemanha, né? A Alemanha recebeu a fé cristã principalmente século IX, né? 800, os anos 800, quando a Alemanha foi alimentada pela fé católica, a conversão da Alemanha, acho que até um pouco antes, né? Século VIII já. E Hitler quer tirar tudo isso, quer acabar com o catolicismo, quer acabar com a fé na Alemanha, a fé cristã, e quer voltar ao paganismo, aos deuses pagãos. Então esse é básico do básico, o conceito, o que iria, né, a ideologia nazista, ideologia que produziu, vamos para os frutos agora, ideologia que produziu, segundo dados, de 70 a 85 milhões de mortos. Significa que principalmente os mortos na Segunda Guerra Mundial. Aqui estão inclusos os mortos alemães, os russos. O maior número foi de russos que morreram, né? Se eu não me engano, foi por volta de quase 50 milhões de russos na União Soviética. Depois tem aqui também os judeus, parece que de 6 a 7 milhões de judeus, o Holocausto judeu. Os ciganos, não se fala muito, mas os ciganos foram terrivelmente perseguidos. E poloneses, muitos poloneses aqui, não judeus, poloneses mesmo, que foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial por Hitler,
foi uma chacina. Os ucranianos, Hitler atacou muito os ucranianos, embora que eu vou falar mais dos ucranianos melhor dizendo, em relação ao comunismo. Gente, então esse é o fruto do nazismo. Vamos para o comunismo agora. Se o nazismo tem, vamos dizer assim, um pai principal, Hitler, o comunismo também tem um, Karl Marx. Karl Marx traz as ideias comunistas. Também ele não é o criador de tudo do zero. Já vinham ideias comunistas desde a Revolução Francesa, mas Karl Marx, com certeza, junto com o seu amigo Engels, ele coloca tudo isso, dá um ar de científico em tudo isso. Isso nós estamos falando do século XIX, 1867, que ele lança o livro Capital, começa a escrever o Capital, que não é um livro lançado de uma vez só, são livros que vão saindo. E as ideias comunistas vão entrando até que tem a Revolução Comunista, 1917, outubro de 1917, a Revolução Comunista na Rússia, onde pela primeira vez na história um país é dominado por uma ideologia comunista e esse país espalha a sua ideologia comunista pelo mundo. E o que essa ideologia traz de específico na ideologia comunista? A ideia de divisão de classes, separando as pessoas e colocando elas em luta umas contra as outras, ou melhor, as classes lutando umas contra as outras. Marx falava da classe proletária, ou seja, os trabalhadores, braçais principalmente, mas depois essa ideia de classe vai continuando. Então você tem até hoje a separação entre grupos, pelo menos na cabeça dos comunistas, que devem lutar constantemente contra os ricos, contra a burguesia, essa coisa toda. A ideia sempre é um abuso dessas classes, né, dessas minorias, hoje se fala de minorias, na verdade é usar essas minorias em favor do seu projeto de poder. E aqui eu já entro num outro ponto do comunismo, muito semelhante, igual praticamente ao nazismo. Ele é revolucionário. Também o comunismo quer tirar toda a ordem vigente, a ordem anterior, e criar uma nova ordem social. De novo, qual que é essa ordem que o comunismo quer tirar? São os valores cristãos, os valores da família, da vida, o evangelho, os valores do evangelho. O comunismo quer acabar com tudo isso, criar uma sociedade do zero, uma sociedade onde não há mais depois divisões de classe, teoricamente, né? Onde só a nata, na verdade, os governantes mandam. Então essa é a ideia comunista. Diferente do nazismo, o comunismo não é pagão, ou seja, não volta aos deuses do passado, mas ele é ateu. Mas não é um ateu assim, tudo bem se você tem religião. Não, é um ateu de perseguir a religião, de destruir e matar quem tem ideias religiosas. Foi o que eles fizeram nos países onde dominaram. Isso porque Marx já teorizava sobre isso. Olha só o que Marx falou. A religião é o soluço da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação carente de espírito, é o ópio do povo, frase famosa dele. A verdadeira felicidade do povo implica que a religião seja suprimida, tem que tirar a religião. Por isso que os comunistas destruíram igrejas, mataram padres, mataram religiosos, exterminaram a fé, ou tentaram exterminar, melhor dizendo, né? A fé em todos os lugares onde estiveram ou estão até hoje, como por exemplo na China, Coreia do Norte, Cuba e esses lugares todos, né? Falando de Cuba, né? Eu falei do Holocausto, eu falei que no nazismo você tem uma perseguição e morte contra as pessoas. Olha, não é diferente nos países comunistas. Por exemplo, Cuba. O índice de pessoas em Cuba, olha que interessante, pessoas que tenham algum problema de deficiência ou própria mortalidade infantil, é um índice bem baixo. Nossa, que maravilha! Então a saúde em Cuba, maravilhosa, né? A saúde de um país comunista. Não, é que eles não deixam as pessoas nascerem. O aborto eugênico aqui, ou seja, percebeu que aquele bebê está em formação, ele tem uma deficiência ou alguma outra coisa, ou mesmo não tendo deficiência nenhuma, aborta-se, mata-se, simples assim. Logo, isso também é uma eliminação como Hitler fez, como o nazismo fez. Também está eliminando, né? Frutos do comunismo, tem um livro famoso chamado O Livro Negro do Comunismo, fala que o comunismo é responsável no mundo
entre 90 a 100 milhões de mortes. Só na China se fala de 30 a 40 milhões de mortos na Revolução Comunista na China. 30 a 40 milhões. Então, nazismo, até uns 80 milhões de mortos, né, contando toda a Segunda Guerra. Comunismo, desde a Revolução da Russa, 100 milhões de mortos. Matou mais do que o nazismo, né? Claro que se o nazismo tivesse continuado, se Hitler tivesse se perpetuado no poder, o massacre seria também muito maior. Gente, então nós chegamos no seguinte ponto, avaliando essas duas terríveis ideologias. São ideologias de morte, são ideologias, desculpa a expressão que eu vou usar meio forte aqui, vindo diretamente do inferno, as duas. Tanto Hitler, como Marx, como Stalin, como Lenin, homens guiados por Satanás, homens com uma ideologia de morte, de destruição, contra a verdade, contra Deus, contra o ser humano, contra a vida. Na verdade, é até um pouco... nós não devemos tanto falar em qual que é a melhor ou qual que é a pior das duas, né? As duas são horríveis, as duas são diretamente do inferno. Nazismo e comunismo. Comunismo também. Nós brasileiros, é interessante, nós nunca, graças a Deus, tivemos aqui um comunismo instaurado no país. Então o que acontece? Nós ainda temos talvez uma certa visão romântica, principalmente a classe estudantil e outros, né? O comunismo vai trazer paz, vai trazer justiça social. Vai perguntar para os ucranianos o que eles acham do comunismo. Na Ucrânia, comunismo e nazismo, mesmo pé de igualdade. São considerados tão ruim quanto um ao outro, né? Porque eles tiveram a experiência do comunismo. Stalin matou mais de 1 milhão de ucranianos de fome. O comunista Stalin matou de fome mais de 1 milhão de ucranianos. Veja a situação que está atualmente a Venezuela, caminhando para o comunismo, e outros países, Cuba, eu já falei aqui, né? Então, gente, são duas ideologias de morte, e por isso que Nossa Senhora ela falou em Fátima, especialmente ligado ao comunismo, né? Que a Rússia não espalhasse os seus erros, por isso precisaria de muita oração. Então, assim, nós temos que estar atentos. A ideologia nazista, de certo modo, continua em algumas pessoas, em alguns corações, uma ideia de supremacia, de racismo, né? Temos que tomar cuidado para que isso não se levante. A ideologia comunista está aí, viva e atuante também. E nós, cristãos, nós devemos rezar, clamar a Deus e nos manter no Evangelho e na Palavra de Deus. E também é bom conhecer a história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, Deus abençoe você e toda a sua família.